1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Não deixa ninguém conversar com você a não ser a respeito da Bíblia. E que não seja para discordar do que o pastor está falando. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, doada, me dada, presente de Deus, sem nenhum preço, sem nenhum mérito, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Esses todos eles aqui são os 11 apóstolos. E aqui não inclui Matias. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você sabe que há uma diferença em trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Ele está dizendo que ele trabalhou mais do que todos os 11, mas não ele, mas a graça de Deus com ele. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Nós estamos vivendo um tempo de uma revelação muito grande da parte de Deus. Eu tenho relacionamento com outros pastores, tenho relacionamento com outras igrejas, e a gente não para ensinar outros, porque o que temos para nós. Às vezes podemos repartir com aqueles que querem, mas você não pode jogar no colo do outro algo que ele não quer receber. Mas eu fico pensando, quantos vivem debaixo de condenação? Quantos crentes, quantos pastores vivem atormentados? Pastor Aloísio pregou sobre isso. Pastor Francisco pregou sobre isso. Eu tenho pregado sobre isso. Quantas pessoas vivem atormentadas? Nós temos tido a oportunidade de receber da parte de Deus um ensino muito claro de que nada na vida cristã depende de mim. Tudo depende da obra que ele fez na cruz. Nada depende de mim. A obra já foi consumada, já foi terminada. Eu não começo do zero, eu começo de onde ele parou. E ele disse, está consumado na cruz. E a primeira palavra que ele libera sobre os discípulos, quando encontra com ele, é paz seja convosco. Ou seja, o cristianismo é para viver em paz. Ninguém vive em paz tendo salvação hoje, perdendo amanhã. Ninguém vive em paz pensando, eu errei, aí agora eu vou ser salvo, você não vou ser salvo. E uma turbulência, um enxame de pressão e de condenação em cima das pessoas. Quando nós ensinamos a graça, sabe o primeiro sentimento que nós temos? É que um peso é tirado dos nossos ombros. Deus sabe que nós somos humanos. Deus não espera de mim, de você, nenhuma reação que não seja de cair, de errar, de falhar, de não dar conta. E Deus espera isso mesmo. Eu lembro, nós tínhamos reuniões em Caldas Novas todo ano de pastores no mês de junho. Depois cresceu demais, muitos pastores. Pastor Aloísio resolveu então parar com essa reunião que fazia em Caldas Novas. Mas eu lembro de uma reunião que eu levei meus meninos. E um deles era muito pequeno, muito pequeno. E o que acontecia? Nos períodos de intervalo eu ia para a piscina e ele vinha, chegava na beira da piscina e eu estava lá no meio, ele pulava. Ele pulava por quê? Porque sabia que tinha um pai ali que corria e pegava. Aí eu punha ele lá de novo, ele vinha, pulava de novo. Chegou um momento, meu braço estava doendo.
De tanto segurar o menino, que ele não parava de pular. Mas ele pulava por confiança no Pai. Pergunta para você, você confia no Senhor? Se você confia, descansa em Deus. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós ensinamos a graça, um peso é tirado dos nossos ombros. Sabe, aquela condenação que tínhamos. Sabe, o principal condenação que há no meio da igreja é o seguinte: eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. Então muitos cantam para agradar a Deus, muitos pregam para agradar a Deus, muitos lideram para agradar a Deus, muitos dão dízimo para agradar a Deus, mas quando você descobre que Deus já está agradado em Cristo Jesus, você não tem nada que você faça que vá agradar a Deus. Não é porque Deus é desagradável, não, é porque Ele já está agradado de você. Em Cristo nós fomos aceitos. Ele agradou de Jesus, agradou de mim, de você. Então eu vou te dar uma boa notícia hoje. Deus está feliz com você. E eu vou falar algo para você. Tem gente aqui que pecou hoje e uns pecaram muito. E eu digo para você que pecou muito, Deus está mais feliz com você ainda. Meu Deus do céu. Sim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não tem problema com pecado. Você tem, Deus não. Deus não tem problema com pecado. Nós é que temos, os religiosos é que têm. Deus tem problema com a morte. A morte é um problema. Ninguém morreu na presença de Jesus. Aqueles que morreram, Ele ressuscitou. Na presença de Jesus não tem morte. Fala para o seu vizinho, na presença do Senhor não tem morte. Então você vai ouvir minha palavra hoje, não morto, mas vivo. Esse amém foi de morto ainda, peraí. Você vai ouvir minha palavra hoje, não como morto, mas como vivo. Agora eu senti a vida fluindo. Quando nós ensinamos a graça, algo é tirado de nós. Mas preste atenção. Eu vivia para agradar a Deus. Eu liderava para agradar a Deus. Eu dava dízimo para agradar a Deus. Eu fazia tudo para agradar a Deus. Mas agora que eu descobri que Deus está agradado de mim, o que eu vou fazer? Eu não preciso liderar para agradar a Deus. Eu não preciso dar dízimo para agradar a Deus. Eu não preciso adorar para agradar a Deus. Eu não preciso ir na igreja para agradar a Deus. Eu não preciso estar na célula para agradar a Deus. Eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, porque o preço já foi pago e Ele está agradado de mim. A pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: o que você vai fazer com essa graça que você recebeu? Se você não precisa fazer nada para agradar, o que é que você vai fazer com esta graça que você recebeu? Eu vou te dar algumas opções. Primeira opção: rejeitar a graça que você recebeu. Este é um grupo de irmãos. Isso é um grupo de crentes que eles estão prontos a rejeitar a graça. Mas como que eles rejeitam a graça? Eles rejeitam a graça da seguinte forma: o ensino é colocado, ele entende e fala, isso é muito bom. Mas na hora que vai para a prática, ele fala, calma aí, mas eu orava para Deus fazer. Agora eu não oro para Deus fazer? Não. Eu jejuava para Deus fazer. Agora Deus não tá à venda mais. Eu dava dízimo para prosperar. Agora eu não preciso dar dízimo para prosperar? Não, não precisa. Me mandaram uma pergunta. Pastor, fiquei sabendo que na videira não é obrigado dar dízimo. Qual que foi a resposta? Pergunta para o seu vizinho, aqui é obrigado a dar dízimo? Pergunta de novo para o seu irmão, aqui é obrigado a dar dízimo? É obrigado ou não? Claro que não. Mas a segunda pergunta foi a seguinte:
Fiquei sabendo que na videira não perde salvação. É verdade? Aí eu vou te fazer a pergunta, você responde. Aqui perde salvação? Não. Não perde. Mas as perguntas, por que elas vêm? As perguntas vêm porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça. Então elas querem torcer, elas querem fazer alguma coisa para ajustar, para colocar um pouquinho de lei dentro. Para colocar um pouquinho de justiça própria junto. Esse é um grupo de irmãos que eles rejeitam a graça. Alguns rejeitam de cara, falam, como pode isso? Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não, ele já fez tudo. Você só precisa crer e receber. Só isso. Só isso. Não precisa fazer. Você tem um irmão rico que vai pagar a conta da pizza depois da reunião. Diga aleluia. Ei, foi uma ilustração. Eu estou dizendo que você tem Jesus, o irmão rico que tem toda a provisão para você. Aleluia. Você sabe que a nossa mentalidade tem que mudar? A nossa mentalidade é de receber um amigo que vai pagar a pizza. Não. Você é o amigo que vai pagar a pizza para o outro. Diga aleluia. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Fala para o seu irmão, pode contar comigo depois da reunião. Ei. Se você está perto, se você é de fora, está perto do irmão de Palmas, fala, você é o anfitrião, irmão. Você é o anfitrião. O anfitrião paga a conta. Diga aleluia. Olha para cá, não conversa agora. Primeiro grupo é o grupo daqueles que entenderam a graça, mas rejeitam a graça. Rejeitam a graça. Entende? Por que eles rejeitam? Eles querem colocar algum preço, algum mais na obra de Cristo. Eu vou te falar uma frase muito forte. Tem muitos crentes que são inimigos da cruz de Cristo. Porque quando eles falam que para ser salvo eu tenho que crer e parar de fumar, eles estão dizendo, o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar um fumante. Cuidado com o que você fala. Eu não estou a favor de quem fuma. Não sou a favor de vício. Eu creio que todos aqueles que nasceram de novo vão ser libertos de qualquer vício. Mas não importa a sua situação, pode vir prostituindo, pode vir drogando, pode vir fumando, pode vir se matando, pode vir do jeito que está, a obra da cruz é poderosa para transformar a sua vida. A obra da cruz é poderosa. Mas os Gálatas era desse grupo que começaram na graça e caíram para a lei. E Paulo escreve dizendo, vocês começaram tão bem e agora estão caindo na lei. Esse é um grupo daqueles que rejeitam a graça. Você não faz parte deles. Mas tem um segundo grupo, aquele grupo que ouviu a palavra da graça e ele falou, opa, quer dizer que eu posso pecar à vontade. Ele estava com a cabeça cheia de fantasias, pensando o que ele podia fazer de pecado. E aí o pastor veio e ensinou sobre a graça, e ele falou, é agora. E ele já planejou a vida de pecado dele todinha. Eu tenho dó desse grupo. Sabe qual que é o meu desejo para esse grupo? Que eles ouçam a palavra, aceitem Jesus e nasçam de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas existe esse grupo.
Existe o grupo que ele fala, saindo daqui eu ligo para ela. Saindo daqui eu ligo para ele. A palavra diz que eu posso pecar, que quanto mais pecado, mais perdão. Eu quero ser muito perdoado. Esse é um segundo grupo. É o grupo que usa da graça, não para liberdade, para libertinagem. Esse grupo não converteu, não é igreja, pode frequentar, mas não faz parte do corpo de Cristo. Ele precisa converter, nascer de novo. Eu faço observação para você, qualquer tipo de pecado, se não tem mudança, é porque não converteu. Não nasceu de novo. Dois crentes moram juntos, estão aqui na igreja, e aí converteram, está aqui, mas os dois são crentes e não querem casar. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Se nasceu de novo, não vai falar, não tem jeito, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Está me entendendo? O sujeito está aqui, converteu, mas ele tem um amante. Não tem jeito. Entendeu? Ele já joga o celular, corta o telefone, não quer atender mais, termina. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ele agora tem a natureza divina. Deus habita dentro dele. Muitos irmãos me procuram e falam, pastor, e o fulano? A situação dele é essa. Eu falo, fica tranquilo. Se nasceu de novo, o Espírito Santo fala com ele. Se não nasceu, pode deixar. Não tem jeito de você transformar cobra. Está me entendendo? A única coisa a transformar a cobra é matando na cabeça dela. Mata e ora para ressuscitar uma ovelha. Aí nasceu uma ovelha. Aí a ovelha é diferente. Pergunta para o seu vizinho, você é uma cobra ou uma ovelha? Terceiro grupo. Terceiro grupo. É o grupo daqueles que usam a graça. Esse grupo entendeu. Eles falaram, meu Deus, Senhor pagou o preço na cruz para que eu fosse abençoado, eu tenho toda provisão, toda herança. Ele entendeu perfeitamente e ele fala, eu quero agora tudo que é meu direito, é direito meu, é minha herança, tudo que ele conquistou na cruz. Agora eu quero saúde, quero prosperidade, quero casamento, quero tudo que tem direito. Só que a lista dele é interminável, não tem fim. A lista dele é do tamanho do seu ego. E ele pede, são como... Você conhece crianças que não têm muita oportunidade de ir num... Aqui em Palmas não tem, lá em Goiânia tinha o Multirama, tem ainda? Existe ainda? Morreu um lá esses dias. Não morreu não, mas machucou bastante. É, mais ou menos isso. Aqueles parques que tem, né, gira-gira, xícara maluca. Quem já foi nesses parques? Só quem já foi, levanta a mão. Os mentirosos ficam com a mão abaixada. Aqueles parques que tem uma gangorra, que tem um tapete do mágico. Aquele que você senta, ele te joga 15 quilômetros de distância. Aqueles parques. Já viu crianças que nunca foram num parque? E alguém pega essas crianças, junta elas, coloca num carro e leva para o parque de diversão. Como que você acha que elas chegam lá? E elas vão no brinquedo, vão no outro. E aí você fala, tá na hora de ir embora. Fala, de jeito nenhum, tio. E eles brincam naquele negócio todo, e quer algodão doce, quer pipoca, e vai no bate-bate. Quem tem ouvidos entenda o que o Espírito diz. Alguém conhece bate-bate? É tudo velho. Eu sei que você é velho. Você fica se escondendo. Eu sei da sua idade. E aí eles ficam loucos. E eles não querem ir embora. Assim é esse grupo
que descobriu a graça e eles querem agora provar de tudo. Eles querem um casamento abençoado, eles querem prosperidade, eles querem saúde, eles querem cura, eles querem crescer, avançar. Que maravilha! Só que é interminável. São aqueles que desfrutam e morrem desfrutando de tudo. Mas a graça na vida dele não serve para muita coisa, a não ser para sustentar todos os seus desejos e os seus anseios. E eu vou dizer algo para você: Deus te ama tanto que Ele quer dar tudo para você que você deseja. Tudo. O que você deseja? Pensa em uma coisa que você deseja demais aí agora. Pois eu profetizo da sua vida que em 30 dias você vai ter. E se você falou um amém bem forte, vai vir em dobro. E se agora você falou um amém mais forte ainda, vai ficar desse jeito. Quarto grupo. Esse é o último grupo, é o grupo de Paulo. É o grupo daqueles que entenderam a graça. E a graça na vida dele não se tornou vã. Ele quer usar a graça que ele recebeu. Esse é o grupo que entendeu que ele é abençoado. Esse é o grupo que entendeu que se ele errar, ele é perdoado. Esse é o grupo que entendeu que Deus tem toda a provisão e toda a herança para ele. Mas é o grupo também que entendeu e disse: eu recebi tanto, eu não sou obrigado a dar dízimo, mas eu quero dar, porque Deus tem me dado. Tudo que eu tenho veio de Deus, e eu não vou ficar de fora. É aquele grupo que entendeu e falou: eu fui tão abençoado, mas tão abençoado, que não tem distância para me cultuar. Deus deixou a sua glória, deixou os céus e veio até nós. O que é 25 quilômetros para me andar de a pé para assistir uma reunião? Eu fui numa igreja lá na Guatemala. Pastor Cash Luna. Pastor Cash Luna construiu um prédio, e eu achando que era na cidade da Guatemala. Cheguei, me hospedei na cidade da Guatemala para ir na igreja. Eu falei: aonde que é a igreja, gente? Onde é a igreja? Ah, você vai aqui e sai 4 horas antes. Eu falei: o que é isso? 4 horas antes? Eu moro em Palmas, aqui tudo é 5 minutos. 4 horas antes. Eu falei: mas por quê? Quantos quilômetros? Não, são 24 quilômetros. Eu falei: mas 24 quilômetros, 4 horas? Ele falou: é melhor você sair um pouquinho mais cedo. Nós saímos 4 horas antes, chegamos atrasado no culto. Por quê? A igreja é fora da cidade. Fora da cidade. Acontece que a igreja é tão grande, 30 mil membros, 60 mil membros, não me lembro mais. O prédio cabe 11 mil sentados. E nós pegamos, aí, trânsito. Eu falei: não, quando sair da cidade, acaba o trânsito. Fez foi piorar. Eu falei: por que esse trânsito? Ele falou: não, porque tem culto. Eu falei: como tem culto, gente? Eu falei: o povo não mora lá? Não, o povo mora tudo na cidade. E todos vão 24 quilômetros. Só que o engarrafamento é tão grande que nós gastamos 4 horas para ir. Agora, me pergunta se o culto começou atrasado. Me pergunta se o culto estava vazio a hora que começou. Pergunta. O culto não começou atrasado. Todos estavam lá na hora de começar. Por que isso? Alguém entendeu alguma coisa. Presta atenção. Nós estamos debaixo da graça de Deus, diga aleluia. Nós temos provisão e herança da parte do Senhor, mas a graça da minha vida não pode se tornar vã. Da maneira que eu recebo, eu preciso então semear. Eu recebo todo amor e toda provisão de Deus, e agora eu preciso então ser resposta a essa graça sobre a minha vida. Por isso Paulo está dizendo: a graça na minha vida não foi em vão. Pelo contrário, eu peguei a graça que eu recebi e eu trabalhei mais do que todos os outros. Eu não vou ficar parado vendo essa graça dispensada a mim.
eu vou trabalhar mais do que todos os outros. Fala para o seu vizinho, eu vou trabalhar mais do que você. Fala com fé. É isto que Paulo está dizendo. Eu recebi, eu fui tão abençoado que eu não posso deixar de usar o que eu recebi. Algumas coisas esse texto ensina. Primeiro, nós podemos impedir a graça de manifestar. Sim ou não? Sim. Ele falou, a graça na minha vida não se tornou vã. Tem gente que a graça na vida dele é vã? Sim ou não? Bom, você foi perdoado, sim ou não? Tem crente que não perdoa? Tem ou não? Quem recebe perdão de Deus e não perdoa a esposa? A graça na vida dele foi o quê? Vã. Calma aí, Deus te perdoou, você era destinado ao inferno, condenado ao inferno, e o Senhor te abençoou. Agora você tem que usar a graça que você recebeu. Usa dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Usa no trabalho, usa na igreja, na célula. A graça não pode ser vã na nossa vida. Paulo está dizendo, na minha vida a graça não foi vã. Então, nós podemos impedir a graça de manifestar. Segundo, a graça gosta de trabalhar. Fala para o seu vizinho, a graça gosta de trabalhar. A graça não é uma coisa. A graça é uma pessoa. A graça veio, ela é Jesus. A graça gosta de trabalhar. O que Jesus disse? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Deus gosta de trabalhar. Nós estamos estudando a recompensa dos vencedores aqui em Palmas. Terminamos, está no livro. Mas é engraçado. Muita gente tem a ideia do céu, e aí eu não vou questionar aqui para você, agora, o céu aqui, lá, céu. Muitos têm a visão do céu como um monte de anjinhos sentados nas nuvens, banando você, e você é a eternidade sem fazer nada. Olha, se o céu é assim, eu já estou falando. É muito chato. Meu Deus, quem vai fazer o que no céu? Aqui, a gente acorda cedo, corre, leva a menina à escola, vai orar, depois lê a Bíblia, depois vai fazer... Eu, no meu caso, que sou pastor, eu vou estudar, vou escrever, depois eu vou visitar, depois eu vou comprar algo. Ou seja, você trabalha o tempo inteiro. Aí chega no céu para não fazer nada. Quem tem essa imagem é uma imagem errada. Deus é Deus de trabalho. Muitas pessoas têm a visão errada do céu. Têm a visão errada de Jesus. Têm a visão errada de Deus. Não conhecem. Às vezes nasceram de novo, mas não conhecem o Senhor. A graça gosta de trabalhar. Fala para o seu vizinho, a graça gosta de trabalhar. Agora, por que Deus gosta de trabalhar? Por que Deus gosta de trabalhar? Porque o trabalho de Deus, porque a paixão de Deus, porque o propósito de Deus, o sonho que está no coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus é tão apaixonado por nós, Deus é tão apaixonado pelo homem, que Ele trabalha dia e noite, incansavelmente, usa anjos, usa os irmãos, com o propósito de ganhar o maior número possível. O sonho de Deus é esse, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que Deus trabalha muito. E nós precisamos ser uma igreja que trabalha muito. Nós somos os hospedeiros da graça, que deve levar a graça pelos bairros, pelas casas, pelas empresas, pelas escolas. Nós somos os agentes
graciosos da graça de Deus. Nós que levamos a graça. Por que que muitos conhecem a graça e a graça não desenvolve na vida dele? Eu queria te dar 2 marcas do vencedor. Minha palavra não é sobre a graça, mas só 2 marcas de um vencedor, baseado no ensino que nós temos tido da graça de Deus. Primeiro, senso de propósito. O que eu disse? Senso de propósito. Quando Deus criou Adão e Eva, e colocou-os no jardim, Deus deu para eles algo muito especial. Olha aqui para mim, não deixe ninguém conversar com você. Deus deu para ele um relacionamento sem reservas. No Éden, Deus falava com o homem falava com Deus. Deus chegava e estava ali todos os dias. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus veio. Parece que era de costume todos os dias estar com o homem. Deus tinha um relacionamento sem reservas com Adão. Adão tinha um relacionamento sem reservas com Deus. Segundo, tinha uma autoridade sobre a criação. Deus disse para Adão: Adão, se você colocar nome em todos os animais. Você já viu que ele colocou o nome certinho? Colocou nome no leão de leão. Nome no cachorro de cachorro. Nome no gato de gato. Já pensou se você tivesse colocado nome no cachorro de gato? E nome no gato de cachorro? Colocou o nome certinho. Hoje você sabe que o cachorro é cachorro, que o gato é gato. Adão tinha autoridade sobre toda a criação. Deus falou para ele: você vai dominar sobre tudo. Olha aqui para mim. Você pode ter um relacionamento sem reservas com o Senhor. Deus te deu autoridade sobre todo demônio, para pisar serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade sobre todas as circunstâncias. Você pode, como Jesus, erguer as mãos e falar para a tempestade da sua vida: acalma-te e emudece, e a circunstância vai mudar. Terceiro, uma família edificada na luz. A Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam. O que é isso? Transparência. As pessoas têm muita dificuldade de serem transparentes. Não tem a sua vida oculta. O que tem para falar, fala para a pessoa. Não fala para terceiros. Seja honesta. Seja transparente com a sua liderança. Seja transparente com a sua esposa, com o seu marido. Algumas vezes você mente. Eu não posso dar muito exemplo. Minha mulher está aqui. Mas um amigo meu me contou que um dia a mulher dele foi no salão, arrumou o cabelo, chegou na casa dele e falou: amor, como eu estou? Ele falou: pastor, naquela hora eu menti, mas foi por uma boa causa. Eu falei: você está linda, a mulher mais bonita do mundo. Ganhei a minha mulher naquele dia. Então às vezes você mente, com sabedoria. Muita sabedoria. Uma outra irmã me disse: pastor, meu marido chegou e falou: e aí, eu emagreci? E ela disse: muito. Aonde está sua barriga? Às vezes minta com sabedoria. Mas em quarto, é o que eu quero dizer, Deus deu a Adão um trabalho. Qual foi o trabalho? Guardar e cultivar tudo aquilo que Deus havia dado. Calma aí, olha aqui para mim. Deus é um Deus de propósitos. Nós precisamos ser um povo que tem senso de
propósito. Olha aqui para mim. Você não nasceu para ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, sim ou não? Mas você não nasceu para ganhar dinheiro. Você não nasceu para casar. Você pode casar, mas não é para isso que você nasceu. Você não nasceu para ter filhos. Você pode ter filhos? Sim, mas você não nasceu para ter filhos. Você pode prosperar? Sim ou não? Mas você não nasceu só para isso. Deus pode te dar todas as coisas, mas você nasceu e tem que ter na sua vida um senso de propósito. Eu gosto muito de um texto que Jesus, João capítulo 8, verso 14, são palavras de Jesus. João capítulo 8, verso 14. 8, 14. 8, 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Agora preste atenção. Porque sei de onde vim, e eu sei para onde... Calma aí, o que Jesus está dizendo? Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Quem está me entendendo? Você tem que falar a mesma coisa. Nós temos que dizer a mesma coisa. Eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei para que eu fui criado. Eu não fui criado para comer e guardar comida no meu estômago. Eu não fui criado para estudar e ter conhecimento no meu cérebro. Eu fui criado espírito para conter a glória de Deus na minha vida. E aonde eu passar, eu ser um instrumento vivo de transformação na vida das pessoas. Eu sou como a água que jorra e aonde passa tudo fica verde. Pessoas que chegam têm senso de chamado, senso de propósito. Ele chega numa empresa, ele transforma aquele lugar. As pessoas se convertem, o ambiente muda, começa a fazer culto pela manhã. Ele chega numa escola, ele começa um grupo, as pessoas começam a converter, logo tem uma célula naquela escola, porque ele tem senso de propósito. Ele não é um advogado, ele não nasceu para ser advogado. Ele é um missionário disfarçado de advogado. Ele não é médico. Ele é filho de Deus, chamado para pregar no hospital, disfarçado de médico. Você não foi chamado para ser médico, não foi chamado para ser juiz, não foi chamado para ser nada. Você foi chamado para ser um agente transformador. A eclésia era assim. A palavra eclésia na Bíblia não é evangélica. Essa palavra eclésia era usada pelos impérios. O imperador, quando queria conquistar algo, tanto é que a cultura romana tinha influência grega. Preste atenção. Como que eles faziam? Enviava uma comitiva. Enviava lá uma quantidade, uma célula. 10 pessoas, 12 pessoas para morar naquele país. E eles iam disseminando a cultura, influenciando aquele lugar, para depois ir uma embaixada, para tomar posse daquele império. Eles transformavam o lugar. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, os discípulos sabiam o que significava. Nós somos os embaixadores dos céus na terra. Nós vamos implantar o reino aqui. Nós vamos transformar esse povo. Preste atenção, Jesus nunca preocupou com o homossexual. Nunca. Ou você acha que não tinha no Império Romano? Os imperadores eram homossexuais. Israel, para você ter uma noção, Israel era tributário de Roma, opresso. Tanto é que chegaram para cobrar imposto. Jesus falou para Pedro: pesca e paga por mim e por ti. Pagavam imposto a Roma, opressão sobre Israel. Não fizeram uma passeata para tirar o imperador. Nenhuma passeata. Nenhuma manifestação na rua para baixar a gasolina. Esses dias nós temos um grupo lá de supervisores. Só gente da alta.
Aí um colocou lá, meu Deus, a gasolina dele está 4,79. Falei, vixe. O outro colocou, a gasolina aqui está 4,19. O outro falou, pois aqui está 3,90. O outro colocou, está aqui que eu estou... Aí um colocou uma piadinha assim, me roubaram agora, me assaltaram. Fui abastecer, me cobraram 4,59 da gasolina. Eu só escrevi assim, graças a Deus que nós temos condição de pagar. Esses dias eu peguei reclamando da energia lá de casa. Eu reclamei da energia, o Espírito Santo veio e falou, cala-te. Eu falei, o que foi, Senhor? Não pode nem reclamar. É a energia. Palmas, você pode dormir numa choupana. Mas na choupana tem um aparelho de ar-condicionado do lado. Eu falei, mas por quê? E Deus me lembrou, falou, você disse que iria pagar energia cara, não falou? Quem lembra? Quem é de Palmas lembra. Aí eu falei, Senhor, me perdoa, Pai. Falei, eu quero dobra esse negócio aí, que eu quero é pagar. Nós reclamamos demais. Reclamamos porque não conhecemos quem somos. Não reclame de nada. Prospere em Deus. Use a graça que o Senhor está dando para você. Você é um agente de transformação. Você tem senso de propósito, sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Quem está me entendendo aqui? Meu Deus, pensa comigo. Nós tivemos 2 reuniões aqui, 1.100 pessoas, 2.200 pessoas reunidas na conferência. Pensa se cada um de nós compreendermos o senso de propósito, e aonde você estiver, você for uma eclésia para transformar a cultura do lugar que você trabalha, transformar a sua vizinhança, transformar a sua família, transformar a sua escola, transformar o lugar, todo lugar que você passar. Pensa o que vai acontecer. Pessoas irão se converter. Mas não só se converter, terão também senso de propósito. E serão agentes de transformação também. Paulo está dizendo, a graça da minha vida não foi vã. Mas não pode ser vã porque ele tinha senso de chamado. Preste atenção, o que é ter senso de chamado? A Bíblia diz que Paulo foi pego e foi apedrejado e dado como morto. Eu não sei se você já viu alguém dado como morto. No caso do apedrejamento, todo mundo pensa que era pedrinha de estilingue, baladeira aqui no Tocantins, né? Não, as pedras tinham 3 quilos. Alguém já levou uma pedrada aqui de alguém? Eu já levei na testa. Não é muito agradável. Mas eu levei uma pedrada de estilingue. Quando era pequeno, brincando, pá! Eu fiquei 1 semana vendo amarelo do lado de cá. Uma pedrinha. Paulo foi apedrejado, dado como morto. Me falaram, eu não li ainda, que dizem que esse apedrejamento, eles apedrejavam até cobrir todo o corpo. Não se apedrejava nas pernas, apedrejava na cabeça. Alguém que foi apedrejado e dado como morto, você imagina a fisionomia de Paulo. Pois a Bíblia diz que Paulo levantou, saiu e no outro dia ele começou a pregar. Saiu pela cidade e começou a pregar. Se fosse eu, uma dengue, um chikungunya, eu já estava na cama. Paulo está dizendo, a graça na minha vida não foi vã, eu tenho senso de propósito. E aonde eu chego, eu sei que eu fui chamado para um propósito. Você não pode perder o senso de propósito na sua vida. Tem gente que vive para a casa dele, vive para os filhos dele, vive para a empresa dele, vive para a saúde dele, mas só vive para ele. Não tem sentido em viver para si. Tem gente que acha que é altruísta porque vive para os filhos. Isso não é altruísmo, isso é egoísmo. A cultura americana é da maneira que é
é forte da maneira que é, porque o americano não pensa nele próprio, pensa no bem da nação. Isso é altruísmo, é pensar no bem de todos. Preste atenção, nós fomos chamados por Deus, temos senso de propósito, não vivemos para nós, nós vivemos para o reino de Deus. Diga aleluia mais forte. Fala para o seu vizinho, você é um agente de transformação, chamado para um propósito. Tem muita gente que pensa, agora eu chamo o tecladista. Eu não vou fazer isso com você, e nem com o tecladista. Não que ele está errado, ele é meu amigo. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3. Você precisa ter revelação de algo hoje. Você não nasceu da sua mãe. Você não passou a existir o dia que o seu pai namorou com a sua mãe. Está me entendendo? Você não me entendeu. Você acha que você é filho do Pedro e da Maria. Você acha que a sua vida começou quando seu pai interessou na sua mãe, deu uma piscada para ela, e ele piscou para ele, e os dois dormiram e tal, e você foi concebido. Não foi. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, no dia que o meu pai e minha mãe namorou. É isso que está escrito aí? No dia que o meu pai e minha mãe planejou, vamos ter um filho? Não. Antes da fundação do mundo. Preste atenção. Deus te planejou, escolheu você, colocou um nome, pensou em você antes que o mundo fosse criado. Você não pode viver só para essa vida. Se você vive só para essa vida aqui, tem algo errado, você perdeu o seu senso de propósito. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi desde a fundação do mundo. Não foi quando ele estava criando as coisas. Não foi quando ele criou a terra. Não foi quando ele criou os animais. E ele criou tudo isso para nós. Não. Antes da fundação de todas as coisas. Antes de Deus criar o universo. Antes de Deus criar Saturno. E criar todas as constelações. Deus sonhou. Escolheu você. E falou, eu vou separar aquele sujeito que mora em Palmas. No Tocantins. No oeste da Bahia. No sul do Pará. E vou separar ele. Para ser um grande homem e mulher de Deus. Eu não posso viver só para essa vida. Tem que ter um senso de propósito em mim. Por último, nós precisamos ter um senso de chamado. Não só de propósito. Fala para o seu vizinho, você tem um propósito. Mas você também é chamado. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo não só entende que a graça na vida dele não é vã, e trabalhou muito, mas porque ele tem um senso também de chamado de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Repita comigo bem forte. Chamado. Ele diz, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Atos capítulo 13, verso de número 2, eu estou encerrando. Só mais 4 horas. É brincadeira. Atos capítulo 13, verso 2. Obrigado pelos que falaram. 13, 2. Atos 13, 2.
Não é esse texto não, está errado isso aí. Vou ler o meu aqui, deve ser 12. É 2 mesmo, 13. Isso. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Preste atenção. Todos nós temos que ter senso de propósito. Você não veio a existir para comer uma boa comida. Você não veio a existir para ter um bom trabalho, uma boa formação. Isso é bênção. Deus tem para você. Mas você foi chamado para um propósito. Tem um senso de propósito. Todos precisam ter senso de propósito. Mas Deus chama alguns. Separa alguns para um propósito específico. Eu digo que todos têm senso de propósito, mas muitos são chamados. E o Espírito Santo me diz nessa noite que tem muita gente aqui que em algum momento foi chamado. Eu não estou falando de senso de propósito. Senso de propósito todos nós temos que ter. Aonde nós estivermos, temos que de fato fazer diferença. Mas tem gente aqui que foi chamado, separado. O Espírito Santo separou, como separou Paulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Tem gente aqui que foi chamado para ser pastor. Tem gente aqui que foi chamado para ser pastora. Tem gente aqui que foi chamado para ser missionário. Tem gente aqui que foi chamado para ser ministro de louvor, para compor canções. Deus tem chamados específicos. E eu vou falar algo para você. Hoje o Espírito Santo quer espivitar o fogo no seu coração. Sabe o que é espivitar? Quem já assou carne em casa? Você coloca o carvão e aí você coloca aquela primeira remessa de picanha. Diga aleluia. Aquelas picanhas com um dedo de gordura. Você coloca a primeira picanha, assa. Aí depois você tira a picanha. E aí você quer assar agora uma outra remessa de picanha com 2 dedos de gordura. Mas o carvão ficou meio sem fogo. Aí você pega lá um pedaço de ferro e faz o quê? Repita comigo, espivita. Fala espivitar. Espivita do verbo espivitar. Você espivita. Entendeu o que é espivitar? Deus, vou falar igual aquelas irmãs canela de fogo. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida hoje. Pergunta o seu vizinho, está preparado aí? Deus vai um rebuliço. Você chegou aqui achando que ia ser uma conferência simples, mas hoje o Espírito Santo vai te pegar aqui. Você não sai daqui hoje se você não respondeu o propósito. Você vai sair daqui com senso de propósito. Você não vai conseguir trabalhar sem ser uma boca de Deus lá no seu trabalho. Todo mundo que você atender vai ser um negócio poderoso demais. Eu acho que a melhor profissão para ser instrumento de Deus é odontólogo. Eu acho que é a melhor maneira de pregar, irmãos. Porque o médico anestesia o sujeito, acabou, não tem jeito de você pregar para ele, tem? Mas o odontólogo, ele abre a boca do sujeito, dá uma anestesia, ele está acordado, não pode falar. E aí o sujeito começa. Você já viu falar de Jesus? Se você quer aceitar Jesus, dê uma manifestação. Aí aceitou. Glória a Deus. Que dia você quer batizar? Dia 5. Está batizado. E quer ser dizimista a partir de hoje? Vou trazer um envelope para você. É a melhor profissão. Você quer ser um pregador do evangelho, forme
odontologia. Senso de propósito, qualquer lugar que você estiver. Você não precisa ficar nos prédios da igreja, das igrejas. Você pode estar no seu trabalho e de fato ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Todos nós temos que ter senso de propósito. Às vezes a graça é vã porque não temos senso de propósito. Mas mais do que isso, hoje Deus quer separar pessoas aqui. O Espírito Santo quer separar pessoas para uma obra específica. E aí eu vou falar algo para você. Pastor, ser pastor não é coisa de jovem que está começando. Não, ser pastor é coisa daqueles que Deus separa. Deus separa casais, Deus separa jovens, Deus separa moças, Deus separa todos. Quando Deus quer fazer algo, Deus separa pessoas. Pastor, mas eu sou mulher e eu sinto dentro de mim que tem um chamado. Sim, esse sentimento do chamado é Deus te chamando. É Deus te chamando. Todos os moveres de Deus em todas as épocas tinham mulheres envolvidas. Mulheres que estavam lá de joelhos dobrados orando. E os movimentos de avivamento começaram com irmãs. A maior igreja do mundo que chegou na Coreia, que foi o Paul Yang-shu. Você vai ler o livro dele, ele vai falar que o movimento da igreja começou com quem? Mulheres. E você fala, eu sou mulher. Sim, Deus pode te chamar. Deus hoje quer dar senso de propósito, mas o Espírito Santo quer separar. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Como que eu sei que eu sou chamado, pastor? Se algum dia, em algum momento, depois que você converteu, passou no seu coração, na sua mente, o pensamento de ser alguma coisa na igreja, eu quero dizer que você é chamado. E eu vou te provar por quê. Antes de você converter, qual o sentimento que você tinha pelas igrejas? Talvez você era igual eu. Eu já joguei pedra em igreja. Eu já desliguei o relógio das igrejas. Eu era menino, desligava o relógio e saia correndo na hora do culto. Para que eu estou contando meus pecados aqui? Para que isso? Já fiz tanta coisa. Já critiquei, já zombei. Mas o que acontece? Agora, você talvez tenha uma história semelhante com a minha. Outros nasceram em berço evangélico, não tiveram esse espírito estranho que eu tive. Mas muitos tiveram, converteram depois. Olhavam para crente, criticavam, falavam, nunca pensaram em frequentar uma igreja, muito menos servir a Deus. E agora você está aqui, tem vontade de ser alguma coisa? Isso não provém de você. É o Espírito Santo espivitando, fazendo um rebuliço dentro de você. Fique de pé onde você está.